Bom, pessoal, vamos continuar aí, né, com a aula 13, que fala sobre as plantas daninhas. Bom, pessoal, e realmente, né, de que forma as plantas daninhas interferem no canavial? Bom, pessoal, não é só a planta daninha que traz problemas para o canavial. Quando a gente vê a planta daninha ali, né, competindo com a cana, a gente não imagina os prejuízos secundários que isso traz para a cana. Primeiro, essas plantas daninhas, elas atraem uma diversidade da flora, ou seja, acaba que atrai insetos e esses insetos, devido ao grande tempo de convivência ali na cultura, podem ser prejudiciais à cultura da cana. Então, essas plantas daninhas, na verdade, elas podem ser um chama de insetos. Aí nós temos dois problemas: plantas daninhas competindo por alimentos, por água, produzindo aleloquímicos, competindo pela parte atmosférica ali da luz, né? Que a cana precisa de muita luz, traz insetos para a lavoura, que esses insetos podem acabar atacando a cana de açúcar. Então vocês percebem que são N problemas. E quanto mais tempo essa planta daninha fica ali, mais ela se desenvolve, aí tem mais interação ainda dessa flora, né? A flora são os animais, os insetos, causando um prejuízo muito maior. Consequentemente, pessoal, se tem insetos e eu tenho um ataque na minha cana, devido ao ataque desses insetos, abre portas para fungos, bactérias e vírus, que são as doenças. Então vocês percebem a quantidade de problemas, o simples fato de eu ter uma infestação de uma planta daninha. Então tudo isso tem que ser observado. Não é só a planta daninha está ali e está competindo por água. Ah, não, que a planta daninha está ali. São os nutrientes. Não. Tem todo um ciclo nesse contexto. Aí a gente vem e pergunta, tá, mas quando eu devo controlar essa planta daninha? Bom, pessoal, vai depender muito se eu tô falando de uma cana, né, de plantio de 18 meses ou uma cana de plantio de 12 meses, tá? Porque o ciclo muda. O ciclo muda, o tempo também que eu tenho, né, para acabar com essa planta daninha também muda. Então vamos falar aí do plantio de 18 meses. Primeiro mês, considerado como período anterior à interferência, o período que antecede a interferência da planta daninha. Então, o primeiro mês, beleza. Para as duas é a mesma coisa. Do segundo ao terceiro mês, não, vamos para de cima. No plantio de 18 meses, do segundo ao quarto mês é o período crítico de prevenção à interferência. É o período mais crítico que eu tenho, né? Porque nessa fase a cana está ganhando força para se desenvolver, a cana está juntando energia para o seu máximo desenvolvimento. Já quando eu falo de cana planta 12 meses, esse período aí, né, crítico de prevenção à interferência ocorre do segundo ao terceiro mês, certo? Vocês já percebem a redução. O outro é do segundo ao quarto e em 12 meses, de 2 a 3 meses. E esse primeiro período, que vai do primeiro ao quarto mês no plantio de 18 meses, pessoal, é conhecido como período total de prevenção à interferência. Então, do primeiro ao quarto mês é um período muito crítico. Eu vou fazer total prevenção à interferência das plantas daninhas, tá? Já para a cana de plantio de 12 meses, esse período total de prevenção à interferência, eu vou fazer ele do primeiro ao terceiro mês, certo? No plantio de 18 meses, pessoal, a partir do quinto mês, do quinto ao 18º, ou seja, todo o restante do ciclo, eu vou fazer também um controle. Só que já não é um controle tão severo, porque essa planta, a cana já está se desenvolvendo, a cana já fechou a linha, né?
já fez as touceiras, a cana já está se desenvolvendo. Porém, pessoal, dependendo do tipo de planta daninha que infestar essa área, eu tenho que acudir. Vamos colocar uma corda de viola. Eu vou deixar uma corda de viola atacar do 3º ao 12º mês no plantio de 12 meses aí da cana? Não vou, né? Eu também sou louco. Então eu tenho que entender o seguinte, que nos primeiros 3 ou 4 meses, depende do meu plantio, eu vou ter um cuidado mais severo. A partir do 5º ou do 3º mês em diante, eu vou ter um cuidado não tão severo, porque a própria estrutura da cana vai conter um pouco dessas plantas daninhas. Porém, dependendo da intensidade e da quantidade de plantas daninhas no meu canavial, nesse período eu também tenho que ficar de olho. Aqui, pessoal, eu trago para vocês, né, as canas-plantas que mais interferem por período aí, tá? Então, dos primeiros 120, dos 120 dias, quando é cana-planta, e soqueira, em torno dos 90 dias, tem aí as plantas que mais interferem no desenvolvimento da cana, né, que mais compete com a cana. Então, eu tenho aí a branquiária, a mamona, a mucuna. Já, pessoal, de 150 a 180 dias para cana-planta e de 120 a 180 dias para cana-soca, sobra algumas, né? Principalmente a mamona, a mucuna. Você já percebe que diminui essa quantidade de plantas que vão competir com a cana. E no restante aí, né, acima de 180 dias, seja para sequeira ou seja para cana-planta, me sobra 3 espécies que eu tenho que ficar de olho. Então é importante vocês terem noção disso, tá, pessoal? Para dar fim, né, pessoal, nessas plantas daninhas, eu já falei que nós temos 3 opções. A primeira é a capina manual. É o método mais antigo, porém, pessoal, só está sendo utilizado para o setor sucroenergético de produção de cana orgânica. Por quê? Essa modalidade ela é extremamente cara, extremamente o quê? Onerosa, tá? Sem contar que você não acha mão de obra para isso, né, pessoal? Controle mecânico, ele é realizado por máquinas, porém muita gente não gosta, porque os resultados são pouco eficientes. Foi lançado um tempo atrás uma máquina, pessoal, que ela mata as plantas daninhas por feixe de laser. Igual quando vocês vão fazer depilação a laser, mas vai lá, dá aquele jato de laser nos pelinhos, o pelinho cai e morre, beleza. Tem um maquinário agrícola que você programa ele para identificar as plantas daninhas da sua área, da sua região, e vai passando. Na hora que ele identifica, ele dá um feixe de laser e mata aquela planta daninha. É eficiente? É, porém tem um problema, é caro. Muito, muito caro um maquinário desse, tá? Então, nem todo mundo adere. Então, acaba aí que sobra o controle químico, né? Que é a aplicação de herbicidas. E qual que é a vantagem? Custo baixo e benefícios que dão resultados. E no canavial, pessoal, nós temos um protocolo que ele é sustentado por 4 pilares, tá? Primeiro pilar, identificação da planta daninha. Eu tenho que aprender a identificar essa planta daninha. Época de aplicação do meu herbicida. Fisicoquímica do meu herbicida, né? Qual que é a característica dele. E por último, a dose que eu vou ministrar em campo. Se eu entender cada uma dessas etapas, eu ou o produtor ou o técnico, né? Enriquece muito a possibilidade de usar corretamente o herbicida e não fazer cagada, não causar uma poluição, não fazer uma toxidez, não usar herbicida de menos e não acontecer nada em campo, né? Então tem todos esses fatores. Se eu faço esses 4 pilares bem feito, como consequência, a produtividade e a qualidade dos colmos do meu canavial serão maiores, assim como a geração de dinheiro também será maior. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é o quê? Proporcionar ferramentas
na forma de conhecimento, né, para que o profissional entenda os conceitos básicos da dinâmica do herbicida do solo e na planta, e por si só escolher os herbicidas mais aptos ao manejo de plantas daninhas em um canavial. Com isso, pessoal, entender nesses pilares, né, que eu falei, os 4 pilares anteriores, a eficácia do controle sobre a flora daninha, a seletividade do herbicida sobre a cultura, período residual, que é uma coisa muito importante, esse período residual que fica no solo, e a preservação dos recursos ambientais, eles serão muito otimizados, certo? E o profissional, calcado em critérios técnicos, deixa de recomendar herbicidas e passará a posicionar o herbicida em campo. Não é ali fazer um receituário, é saber colocar esse herbicida em campo e da forma mais correta possível.